Uma boa noite a todos que estão aqui presentes conosco hoje e a todos que vão nos assistir pelas ondas da internet. Sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversas, do livro Os Mensageiros, dessa série que estamos fazendo aqui no NED, da vida no mundo espiritual. Já fizemos Nosso Lar, hoje estamos seguindo com os Mensageiros, todos escritos através das mãos de Francisco Cândido Xavier por intuição de André Luiz. Mas antes, vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos e que possamos, na noite de hoje, aprender com os ensinamentos que André Luiz nos passa, através das experiências que ele teve no mundo espiritual, que possamos aprender e utilizá-las, utilizar esses conhecimentos na nossa caminhada enquanto seres errantes no planeta Terra. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje chegamos, estamos fazendo a série Os Mensageiros. Agradecemos ao Mozart Couto, que alguns desenhos que nós utilizamos foi criação dele, e temos autorização para usá-los, E chegamos ao capítulo 36, cujo título é Mães e Filhos, e temos aqui os nossos 3 heróis dessa nossa saga, os Mensageiros, Temos Aniceto, André Luiz e temos Vicente, No caso, Aniceto ao centro, André e Vicente, acredito eu. E temos aqui os nossos personagens da história de hoje. 2 dos personagens da história de hoje. Nós estamos na continuação, eles estão no Rio de Janeiro, foram visitar a casa de Dona Isabel, onde ela tem 3 filhas, sendo uma mais velha e um menino mais novo, Semana passada, no vídeo anterior, nós vimos a reunião do Evangelho no Lar, Até comentamos sobre a importância da prece e do Evangelho no lar. E hoje os nossos heróis continuam na mesma casa, continuam acompanhando essa família, A casa do Isidoro, que já deixou o mundo corporal, mas continua trabalhando em prol da espiritualidade naquela casa. Aquela casa se tornou um posto de socorro para todos que ali vão. Então vamos continuar com a história. No comentário evangélico, eu recolhi observações interessantes. É André Luiz falando. Tal como no caso de Ismália, para quem lembra, Ismália do campo de socorro, do posto de socorro, que estava lá enquanto eles foram visitar o posto de socorro, mas ela não trabalhava no posto de socorro, ela era das esferas mais altas. No comentário evangélico, eu recolhi observações interessantes, tal como no caso de Ismália, quando ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente alguma parte. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que a nós, outros se propiciavam o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solícito, o instrutor esclareceu. Esse trecho aqui só está lembrando o que passou no capítulo anterior, que o Fábio era um dos espíritos que estava lá na reunião mediúnica, no caso no Evangelho, e ele pôs a mão sobre a fronte da Dona Isabel e passou os pensamentos para ela dessa forma, para que ela pudesse fazer o comentário da leitura que tinham feito. Quem lembra, era a história de uma moça que tinha se suicidado. Então eles tinham lido essa matéria e ela tinha feito alguns comentários a respeito. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que a nós, outros, se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Aliás, as crianças recebem a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas, cabe a nós também, como crianças que somos ainda nessa caminhada, enquanto espíritos,
Cada um aprende ou entende ou consegue pegar de acordo com as suas possibilidades, né? Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Havia grande respeito em todos os presentes. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto à sua esposa, no impulso afetivo do pai, que se aproxima solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que é na capa do capítulo de hoje, vocês viram ela recolhendo uma flor, né? Que parecia haver atingido 7 anos, aproveitando o momento da palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor. E eu acho interessante essa pergunta, por isso que eu grifei. Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Porque Jesus ou Deus permite que passemos dificuldades. E ela continua, a menina. Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? Lembrando que Isidoro faleceu, né, desencarnou, e deixou a Dona Isabel com os 5 filhos. São 4 filhos. Um menino, a mais velha, e 2 crianças, agora eu não lembro se são 4 ou 5. São 4, né? 2 crianças menores, a menina mais velha, de uns 16 anos, e o menino. A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: ora, Maneta, você vive muito... Marieta, né? Marieta, desculpa, erro de digitação. Marieta. Ora, Marieta, você vive muito impressionada com esta questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? Joaninha interveio acrescentando: mamãe, tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Então aqui ela coloca, né, que é claro que o ideal seriam elas terem 2 refeições, seria o ideal. O almoço e a janta, ainda mais que são crianças pequenas, né, em fase de crescimento. Mas ela dá uma seguinte colocação: há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Ou seja, há quanto tempo eles estão só com uma refeição diária, mas mesmo assim gozam de boa saúde, né? E muita gente adoece por abuso da mesa, né? Que são pessoas que comem demais, né? Às vezes tem possibilidade de comer quantas vezes quer por dia e isso acaba até os adoecendo, né? Mas vamos ver o que a Dona Isabel continua falando agora para Joaninha. Além disso, acentuou Dona Isabel confortada, vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. O que é que ela quer dizer com isso? Se a gente trouxer para a nossa vida do dia a dia, e se alguém quiser comentar alguma coisa, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo uma vez por dia aqui em casa? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Se Deus é tão bom, por que eu sofro tanto? Por que eu passo por tanto problema? Por que eu tenho tanto perrengue? Por que eu tenho tanta dificuldade e o meu vizinho transborda de facilidades? Quantas vezes a gente se questiona por que eu, né? Por que eu tenho que passar por isso? Por que, né? Por quê? Somos crianças como Marieta. E aqui
Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. E aí a gente tem que entender da seguinte forma, pelo menos é um pensamento meu, tá? Que tudo que nós passamos é para nosso aprendizado, de bom e de não bom. Tem uma frase de Chico, acho que tinha um quadro em cima da cama do Chico, alguém já deve conhecer essa história, né? Escrito assim, isso também passa. Isso é para nos lembrar que quando nós estamos, como dizem por aí, por cima da carne seca, isso também passa. Hoje estamos aqui, amanhã podemos estar aqui. E que quando nós estamos em situações difíceis, isso também passa, né? Nós passamos por situações difíceis, mas com fé passaremos por ela e se for merecimento, teremos um momento de calmaria, de momentos mais tranquilos. Quem está por cima, geralmente, não para agradecer. Quem está por cima, como você falou, geralmente não para agradecer as dádivas recebidas. E quem está por baixo, nessa situação, não agradece pelo sofrimento, ele reclama do sofrimento que está tendo. Aí eu vou te perguntar, é fácil agradecer pelo sofrimento? Não estou falando que isso é errado. É bem difícil agradecer. Assim como a gente não agradece quando a gente ganha, a gente também esquece de agradecer pelo sofrimento ou simplesmente acusa Jesus, a Deus, a espiritualidade pelo que nós estamos passando, que a gente não merece isso. Então podemos substituir então o agradecer pelo sofrimento pela resiliência? Pode até substituir, mas a gente não é resiliente. Não, sim, eu sei. Porque talvez fique mais fácil para a gente entender que é óbvio que é difícil, você está passando por um problema de saúde grave e você, de repente... Agradecer, ajoelhar e agradecer. Ajoelhar e agradecer porque está passando por um problema de saúde grave. Mas o que a gente talvez tenha que substituir a palavra agradecer pela resiliência sim. E a fé de que isso também passa, né? E assim, claro, quando você está por cima, quando você consegue algo bom para você, agradecer. A tudo dai graças, né? Sempre tudo dá graça. Se fala, né? A tudo dai graças. Obrigado, Silvio. É verdade, continuando Dona Isabel, é verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Ela não via, né, ela não tinha... Aliás, no capítulo 34, Aniceto fala para André Luiz e Vicente que ela até tinha alguma visão, não toda, mas ela conseguia ver alguma coisa, né? Se ela visse todo mundo que estava na casa dela, tinha mais gente do mundo espiritual do que do encarnado, né? Nesta altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz... Então são 3 meninas, né? Marieta, Noemi e a Joaninha, né? Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. A menina também tinha uma percepção mediúnica. Também vi Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. E voltando-se para todos, acentuou. Quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza da proteção de Jesus. Eu também achei, assim, eu adoraria conhecer a Dona Isabel, né? Uma mulher de muita fé e intuída ou não, de muito conhecimento, né? E é isso que a gente fala, né? Quando sabemos amar e esperar, não nos separemos dos entes queridos que morrem para a vida física. Porque eles não desapareceram da nossa vida, né? Só foram antes. A gente vai também, né? A gente vai também.
E a gente, se tiver oportunidade, sorte e for merecimento, não é nem sorte, merecimento, quem sabe a gente tenha os encontre lá, de alguma forma. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, sentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos aos céus. Agora a Marieta, que começou com o questionamento, por que só comemos uma vez por dia, sendo que tem gente que come duas, ela começou a olhar por outro lado, o outro lado da moeda. Que tem gente que está pior ainda, ou está em situação mais complicada, como os pequenos mendigos abandonados, as crianças, Talvez não comam coisa alguma, e eles tinham uma refeição. Talvez não tenham amigos, e eles tinham. Como devemos ser agradecidos aos céus, é o que a gente estava falando, o Silvio inclusive falou, Agradecer pelo pouco que temos, E agradecer pelo muito que temos, se tivermos muito também, sempre agradecer. A viúva, que se confortava visivelmente ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: muito bem, minha filha, nunca deveremos reclamar, e sim louvar sempre. Como é que é aquela história de reclamar, Vem do latim res, clamar, clama, Repetir o clamor. Quem reclama, clama duas vezes. Mas a gente adora reclamar, Opa, e não? Acha R$100, fala, caramba, só 100. Só R$100? Caramba. Você acha 100, já estaria feliz, cara. Nós somos, eu acho que foi, me perdoem se não tiver sido, mas eu acho que foi Chico que falou em alguma ocasião que nós somos uma assembleia de pedintes. Nós encarnados, Somos uma enorme assembleia de pedintes. Porque a gente só pede. A gente nunca está satisfeito, a gente só reclama, só reclama. E eu, inclusive. Eu lembro que a minha prima já está lá em cima com Jesus, se Deus quiser. Mas ela era engraçada, eu via uma moeda na rua, se fosse 5 centavos, até hoje eu pego, sabe? Eu vejo, eu pego. Vai pro meu cofrinho. E sempre juntando dá, Aí ela fala assim, eu não me abaixo para pegar moeda. Eu falei, querida, mas eu me abaixo. Dá aqui para mim e eu levo. E pode me pagar em moeda. Hoje o Marco recebeu um tanto em moeda. Aí ele olhou para mim e falou assim, que bom, nosso cofrinho vai estar cheio. É assim que a gente não pode... eu faz tempo que eu não vejo moeda, mas... Não, que agora dos cartões... A maioria hoje todo mundo te paga em meia digital, porque a moeda o pessoal não gosta justamente porque... Perde. Bolso furado, então. A continuação desse parágrafo aí falou que a gente E possivelmente não saberia, continuando, a Dona Isabel, e possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas, ou seja, mesas cheias. Porque quando você está com a mesa cheia, talvez você nem pense nos outros. Agora, comentário de André Luiz. Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos entre Dona Isabel e as 4 filhinhas. Então são 5 filhos, porque eu lembro da imagem, era uma mais velha, 3 pequenas e um menino, eram 5 mesmo. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando, sorria irônico, insensível pela significação do momento. No capítulo 33 ou 34, quando eles chegam a casa, André Luiz nos relata, que de todos, ele via uma luz um pouco maior, um pouco menor,
menos o do menino, que era opaco. O espírito era opaco. Porque, se eu não me engano, e a minha memória tem falhado ultimamente, no próprio capítulo ele relata que o menino vinha era um espírito em aprendizado, digamos assim, né? Estava vindo de uma zona mais escura, digamos assim. Não tinha a mesma condição evolutiva, digamos assim, dos outros. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente: mamãe, que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. Para quem está ouvindo, ela não está fazendo uma ode à pobreza. Não é isso. O que nós temos que entender é que quando você pouco tem, qualquer momento que você tem de felicidade, uma amizade sincera, um pôr do sol, sei lá, a possibilidade de comer algo diferente, uma roupa que você está usando, sei lá. Quando eu digo assim, pobreza, pobreza mesmo, né? Não estou falando de nós. Nós, graças a Deus, temos, né, condição boa, né? Mas pessoas pobres mesmo, né? Como ela, uma senhora com 5 filhos que só tinha condição de dar uma alimentação por dia para eles. E acredito eu que ela até tirava do dela para reforçar o deles, né? Porque tem duas situações diferentes. Você tem a pobreza da matéria e a pobreza de espírito, né? Sim, sim. Você pode ser pobre de matéria e grandioso de espírito. E você pode ser rico e pobre de espírito. E no Evangelho do Espiritismo tem um capítulo que fala sobre isso. Eu acho que é na matéria, no mesmo lugar que fala sobre não pode adorar a 2 senhores, a Deus e a Mamon, que quem tem grandes posses tem mais responsabilidades. Não só com ele, mas com os outros. Porque se você tem grandes posses, você não pode fazer que nem o tio Patinhas, né? Para quem lembra, né? Criar um enorme cofre, encher lá de moedas e ficar nadando nas moedas. Não. A sua responsabilidade é fazer o dinheiro circular, é dar emprego, é dar condição melhor para os seus funcionários. Essa é a condição de quem tem. A gente comenta também, desculpa, sobre a liderança, né? Cadê o meu assistente hoje? Comenta sobre os líderes, os chefes, né? Vamos dizer assim, de grandes Sim. empresas. Que eles têm uma grande responsabilidade também. De guiar os seus Justamente funcionários. A forma de tratar os subordinados, as oportunidades que ele dá, né? O elogio, seja lá o que for, mas ele tem que ter um discernimento nas ações dele. Por ele ser chefe. Como disse o falecido tio do Homem-Aranha, Peter Parker, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você tem sobre quem está sob o seu poder, né? Seja funcionário, seja qualquer outra coisa. Nós pegamos, por exemplo, um exemplo, Antônio Hermílio de Moraes, né? Um senhor que tinha muito dinheiro, poderosíssimo, sempre doou para as santas casas e, quando se aposentou, ou quando deixou a administração das empresas, foi ser provedor da Santa Casa de São Paulo, né? Um Antônio Hermílio de Moraes. Pegamos outros exemplos, o próprio Silvio Santos, Ayrton Senna. Ninguém sabia das obras assistenciais dele até que ele faleceu, e aí sim a gente ficou sabendo das obras assistenciais do Instituto Ayrton Senna. E eu não estou fazendo ódio a eles, não, só para a gente ter exemplos.
Agora, nós temos exemplos pelo lado negativo também, né? Outros, né? Bezerra de Menezes. Sim, Bezerra de Menezes. E para provar que você não precisa ter rios de dinheiro, ser muito rico para fazer algo em prol do próximo, Chico. Mas eu não ia nem falar de Chico. Não ia falar deles. Eu ia falar daquela senhora que fundou o Hospital do Fogo Selvagem. Que não lembro a cidade, me perdoem, mas a história basicamente é essa, é em Goiás. O hospital onde esses rapazes, essas pessoas que tinham essa doença, e quem já viu, eu não graças a Deus nunca vi, mas quem viu já diz que é uma doença muito complicada, né? E o hospital ia fechar uma ala e ela não pensou duas vezes, pegou todas as pessoas e levou para a casa dela. E aí, que sabe Deus como, as pessoas foram ajudando, ela conseguiu construir mais um cômodo, foi se ajustando, as roupas que tinham que ser lavadas todos os dias, e hoje é o Hospital do Fogo Selvagem. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Divaldo, né, que começou a instituição dele de acolhimento a órfãos, com uma criança, um bebê, que era um algoz dele, inclusive. A gente estava falando de amizades, né? As amizades sinceras, elas vêm realmente dessa... Você não precisa ter nada, mas aquela amizade sincera. Outro dia eu estava lendo do Neymar, e ele tem um amigo que jogou bola com ele quando era pequenininho. E esse amigo, ele nunca esqueceu. E esse amigo, ele vai buscar, ele vai levar... o amigo mora em São Vicente. E ele faz tudo por esse amigo. Aí, tirando o tanto que ele ganha, pelo tanto que ele tem de amigos, que a maioria pode ser falsas, não sei como que é, ele tem esse amigo, que ele nunca esquece, e que quando ele está aqui, ele vai buscar o amigo e leva o amigo para tudo quanto é lugar. Porque quando você tem muito dinheiro, as amizades não sinceras é muito fácil de Então, se ter. e aí um amigo que veio da infância, né? Esses amigos que a gente não esquece mais. São né? os famosos parças do Neymar. Não, mas isso aí não é, né, que nem o pessoal fala, o parceiro que vai tocar, o outro que vai buscar, o outro que vai beber. Não, esse eu sei. Esse é aquele que jogou bola com ele, né? Não, infância, foi ele. Eu acho que eu sei de quem é. Eu sei quem é. Ele foi aquele amigão, né? E inclusive, para encerrar esse capítulo, né, essa fala da Dona Isabel, para encerrar a fala da Dona Isabel, ela continua aqui, porque a gente fala em pobres, né, além da missão de cabe o mundo, são mais livres e mais felizes, e ela não fala de qualquer pobre, não é qualquer pobre. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos, porque tem os pobres ociosos, que eles não querem trabalhar, né? Eles às vezes não querem, não é porque não conseguem, não querem mesmo, porque tem as pessoas que querem e não conseguem, batalham, lutam de alguma forma. São os ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Não é desses que ela está falando, são dos que lutam, dos que batalham, do que mesmo com dificuldade não desistem, mesmo com dificuldade não enveredam para o caminho do mal, né? Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. É desses pobres que ela está falando, né? Que são, como o Silvio falou, podem ser pobres materialmente falando, mas não são pobres de espírito. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse descrente de que tudo pode, nem sempre como entender a divina proteção. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza e, em vista de muito desfazer aos próprios caprichos, restringe a vida de alegrar-se e confiar no mundo. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o Rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário. Ele, né, foi
Como diria meu pai, foi grosseiro. Como diria meu pai, fala isso para tua mãe para ver se tu não apanha. Ele foi bem incisivo e grosseiro com a mãe, de alguma forma, né? Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou, diretamente a ele e a nós também. Não estamos aqui num jardim de infância, meu filho. Sim, no jardim do lar, competindo no saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde aí no mundo receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. Resumindo, na vida a gente não vai ter facilidades, né? Receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração para que isso não entre dentro da gente, né? Valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. A gente às vezes a gente não valoriza as bênçãos, a gente às vezes nem percebe as bênçãos que a gente recebe, né? O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tomou. A senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de imóveis. Vocês sabem que salão era esse que ele queria alugar? Onde tinha as reuniões do Evangelho. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação, que é diferente, né? Responder com energia, sem irritação, do que com irritação. Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Senhor. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, quando você crescer, né? Se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para sua mãe. E se eu insistir? Perguntou o mal-humorado pequeno orgulhoso. O menino, né? Queria porque queria, né? Não, ela não chegou a esse ponto. A viúva, muito calma, esclareceu firme. E, aliás, precisou realmente ter muito calma. Mas ela estava sendo intuída para que ela não saísse da calmaria, né? Para que ela não estragasse aquele momento. Se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. E eu fiquei pensando, eu sou pai, a minha filha já tem 28 anos, já sou avô, meu neto vai fazer 3 anos em janeiro. E eu fiquei pensando, se alguma vez eu confundi o amar muito a ser pernicioso. Várias vezes. Várias vezes. Claro que a minha filha seguiu o caminho reto, graças a Deus. Mas talvez eu tenha falhado em algum momento, né? E essa conversação da Dona Isabel me deixou preocupado, digamos assim, com como eu conduzi a minha filha. Mas isso é normal. É. Isso não é uma coisa que você vai ter que ficar se lamentando. Meu auxiliar hoje está ele está em desdobramento, Esses erros que a gente comete, como eu já cometi vários e cometo até hoje, não é uma coisa para você ficar. Eles têm que se servir de lição, de você passar isso, que nem você está fazendo agora, passando para outros,
passar isso para frente, passar isso para outras pessoas. É. E não ficar se lamentando, "Ai, Não, porque eu eu não- errei, porque eu não devia ter feito isso." Não, você corrige, se tiver que pedir perdão, você peça e segue o caminho. Sim. E a gente não pode ficar se martirizando. Ninguém pode voltar ao passado "Caramba, e fiz aquilo fazer, com né? meu filho, ai, não podia. Vou me punir o resto da vida." Não, nem... É muito difícil educar. A gente tem que dar exemplos. A gente tem que toda hora estar dando exemplos para eles, né? E é difícil, porque nós também viemos de pais, a Sim. gente também foi filho. Sim. E Meu pai- é muito difícil. Meu pai falava assim, faça o que eu digo. Ele não falava digo, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E hoje em dia, com essa coisa, que nem quando a minha filha era pequena, que hoje já é uma mulher, né? Mas tinha aquelas meninas lá que dançavam, a Sheila Mello, aí eles colocavam na mídia, comprou um carro, Aí, o que você vai explicar para uma menina ou para uma outra que você tem que trabalhar, que você não é dançando, não é seguindo aquele caminho, que aquele caminho não está correto, eu acho embora que- esteja correto para elas, né? O que elas têm que passar, né? Na nossa época de infância, na época difícil, dos nossos filhos, né? O meu filho, minha filha 28, acho que é mais ou menos a idade da sua, né? 28, Não, a minha tem 40. 40. 40 em janeiro. Tudo bem, mas eu acho que o seu tem quantos Não, anos? tem mais. Tem mais também. Um tem 43, Mas tudo bem. 42 e outro tem 39. Mas tudo bem. Mas hoje eu acho que é muito até mais difícil por causa das mídias sociais. Porque hoje você pega, por exemplo, o Instagram, TikTok, só mostra as pessoas de sucesso, só como se tudo fosse fácil, como se tudo fosse sucesso, como se tudo fosse fácil, mas isso às vezes pode mexer com a cabeça dos mais jovens, né? Achando que, eu vou não vou aqui estudar, vou virar, né? vou virar um TikToker, vou virar de sucesso, vou ganhar muito dinheiro. E só complementar esse nosso raciocínio, você vê que são 5 filhos. 5. Um é o mais problemático. Então Que é a o gente menino, sabe que Joãozinho. podemos ter 10 filhos, nenhum deles nós vamos conseguir educar igualmente. Sim. São espíritos diferentes, com vivências diferentes, com dificuldades A diferentes. gente não sabe o histórico do espírito, né? Exatamente. Então são coisas diferentes. Tem um livro que é muito bom, eu já comentei algumas vezes, mas é bom para quem conhecerem alguém que esteja grávida, vai ter, ou tem filho pequeno, recém-nascido. Eu dei para minha filha, não sei se ela leu. O nome do livro é Nossos Filhos São Espíritos. É muito bom esse livro. Eu li já. Muito bom. E aí você vai entendendo que aquele ser pequenininho que cabe na sua mão não começou ali. Ele tem uma história por trás. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se, a contragosto, amuado e enraivecido. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e poderosa. E ponderada, perdão. Já mostra aquilo, cada um tem uma forma de tratamento. 5 filhos, para a mais velha como amiga, que era a menina de 16 anos, para as 3 meninas menores como mãe, e para o menino que era como instrutora. E engraçado que eu vejo assim, quando a gente conversa, né, que é muito bom a gente ter amigos e conversar, quando eu vou conversando com esse meu amigo aqui, ó, né, que vai me acompanhando até minha casa, a educação que esse menino teve e os pais que ele teve e o que passaram para ele. Esse menino, ele tem um valor, ele tem uma moral. Ele tem uma moral, que isso aí foi passado pelos pais dele. Sim. Cada vez que eu converso com ele, eu vejo a família que ele teve. Então, isso que faz a gente... Não, é que mostra para a gente a educação. Quando você conversar com alguém, quando você estiver conversando com a minha filha, com o dele, não sei se tem filhos, estiver com a sua filha, aí a gente vai ver o que a gente passou para eles. Sim. E a gente vê a educação. É lógico de ter defeito, todos temos. Temos, A gente todos passa. Não, eu tenho, aliás, Mas
como todos nós, né? Eu tenho orgulho. A família eu tenho orgulho. é tudo. Eu já falei isso para você, né? A família é tudo, né? Eu tenho orgulho do que a Gabriela, minha filha, se tornou hoje. Mãe, de um menino que vai fazer 3 anos, casado e tudo. Eu já conversei com a Sônia várias vezes, né? Do orgulho que ela tem da filha dela, que está lá na Irlanda, né? Passando frio. Agora está passando calor, né? Mas no inverno passa um frio da... Não, lá não tem prédio, então hoje tem muito vento, né? Ah, tá. Então o calor, quando tem, já dá muito calor, mas ainda tem um vento de vez em quando, porque não tem prédio, né? Sem prédio. Os filhos do Silvio, que eu sei que são pau para toda obra também. Né? O filho mais novo é muito parceiro. O outro não é tanto, porque mora fora também, né? Mas assim, a gente quando olha os filhos depois de crescido, a gente vê assim, errei, mas não foi tanto. Né? A gente até acertou em algumas, mais até do que erramos. A gente fica até pensando, né? De onde a gente... Mas outros me botam mais defeito que outra coisa, né? Mas outros me botam mais já sabe. Só me bota defeito. É que ela gosta de você. Ela gosta de você. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Aniceto, né, continuando, a André Luiz agora relata. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Aqui, ó. A pequena... E quando ela fala o Evangelho da equilíbrio ao coração, não é o livro, tá? Não é para você pegar o Evangelho e colocar embaixo do braço, né, para dar equilíbrio ao coração, porque está perto. É o conteúdo, né? É o conteúdo que dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso. Saberá compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto, Nelly. E encerra o capítulo, né, com essa pequena colocação da Dona Isabel. Desculpa. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita: Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário está findo. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Agora sim encerrou o capítulo. E esse capítulo que falava, que era a continuação da conversação do Evangelho no lar, que nós vimos na nossa reunião anterior. E aí vamos à questão de interpretação do capítulo 36. Segundo o texto, por que Dona Isabel não conseguia compreender plenamente a interpretação de Fábio? Porque a interpretação de Fábio estava repleta de maravilhas espirituais que ultrapassavam a sua capacidade receptiva? Porque a interpretação de Fábio trazia ensinamentos espirituais acima da sensibilidade mediúnica de Dona Isabel? Porque as explicações de Fábio continham belezas espirituais que excediam o entendimento habitual de Dona Isabel? Porque a interpretação de Fábio possuía conteúdo espiritual elevado que além da compreensão imediata de Dona Isabel. Nem eu vou coisa não. Eu nem vou chutar, mas eu nem vou chutar. Lembrem-se que Fábio, para que ela pudesse falar, comentar, ele fez o quê? Ele colocou a mão sobre ela, sobre a fronte dela, se não me engano, para transmitir de forma mediúnica os pensamentos para que ela pudesse oralmente É a B. falar. Eu acho que é a B. Então, vamos de novo. Por que Dona Isabel não conseguiu compreender plenamente a interpretação de Fábio? Porque lembrem que no texto, André Luiz fala que para eles que conseguiam ouvir o Fábio, as explicações eram muito mais completas. Porque a interpretação de Fábio estava repleta de maravilhas espirituais que ultrapassavam sua capacidade receptiva? Porque a interpretação de Fábio trazia ensinamentos espirituais acima da sensibilidade mediúnica de Dona Isabel?
porque as explicações de Fábio continham belezas espirituais que excediam o entendimento habitual de Dona Isabel, ou porque a interpretação de Fábio possui um conteúdo espiritual elevado, que é além da compreensão imediata de Dona Isabel? Eu acho que é a D. A D. É a D. Essa eu consegui. Tá muito Essa tu conseguiu. ligado uma na outra. Tu conseguiu dar um nó na cabeça do caboclo agora. Era A. A interpretação de Fábio estava repleta de maravilhas espirituais que ultrapassavam sua capacidade receptiva. Lembrem-se que a dona Isabel, e eu falei lá no começo, lembra que ela conseguia, quando ela relata que a filha viu o pai ajudando a carregar o bolo, e que eu falei que a dona Isabel tinha uma condição mediúnica interessante, que ela até via, mas não via tudo, porque ela não conseguia ver tudo. Ela não, os ensinamentos de Fábio, a interpretação de Fábio, estava repleta de maravilhas espirituais que ultrapassavam a sua capacidade receptiva. Ela não conseguia, né? Aí vocês podem falar, Fábio trazia ensinamentos espirituais acima da sensibilidade? Não, os ensinamentos não. Ela passou o ensinamento, não estava acima dela, né? Continham belezas espirituais que excediam o entendimento habitual de Dona Isabel? Não, não eram belezas espirituais. O texto fala em maravilhas, né? Beleza e maravilha são coisas, conteúdos, colocações diferentes, né? Eu posso ser belo e não ser maravilhoso. Eu posso não ser belo e ser maravilhoso. Porque a interpretação de Fábio possui conteúdo espiritual elevado que é além da compreensão imediata? Não. Era um conteúdo até sobre o que estava se falando lá, né, no caso da... mas era A. Tá. Mas essa estava bem difícil mesmo. Essa tu conseguiu. Essa eu consegui. Tu conseguiu dar o nó na... Mas quando eu peguei, quando eu criei, não criei, mas quando, com o auxílio da IA, eu fiz as questões, eu mesmo fiquei assim. Mas quase todas são... E aí eu tive que voltar no texto. Entendeu? E aí eu lembrei, né, lendo, que na realidade o problema estava no limite da capacidade receptiva, não na sensibilidade mediúnica. Ela tinha sensibilidade mediúnica, mas na capacidade receptiva dela. Porque aí eu lembrei quando falou que Dona Isabel não podia, apesar dela ver, ela não via tudo ao seu redor, porque estava acima da capacidade receptiva dela. A ideia central do capítulo, Mães e Filhos, mostra como o evangelho vivido no lar fortalece, consola e orienta a família diante das dificuldades materiais e das diferenças de entendimento entre seus membros, que até o Silvio comentou, são cinco filhos, cada um ela teve que ser de uma forma. Ela era amiga da Nelly, que era a mais velha, mãe das 3 meninas, da Marieta, da Joaninha, agora não sei se a Nelly era a mais nova, agora são tantos nomes. E em relação ao Joãozinho, não, ela era instrutora, ela era dura, né, pero sem perder o amor, né. É que vi a pessoa falando, não, tua mãe gosta mais do teu irmão que de ti. Eu sei, não que ela gosta mais, é que ela, às vezes, além de se identificar, às vezes ela vê que aquela coisinha, né, ele precisa mais da ajuda dela do que a outra. Não, às vezes acontece de mães que fazem isso com os 2 irmãos, né, tipo assim, tá vendo o teu irmão? Isso aqui é um menino de ouro. Agora, tu só me dá dor de cabeça. Isso era minha mãe falando de mim e do meu irmão. Meu irmão era o menino de ouro. Eu só dava dor de cabeça. Pegava aquela raiva do... Não, raiva não pegava raiva, não. Eu acho que não lembro, mas eu acho que não. Eu dava risada. A minha irmã fala assim, Só que na hora do perrengue era atrás de mim que ela ia. Oi. minha mãe pegava, às vezes, caceteava, né, a gente, né? Eu era burra, ficava parada. Aí meu irmão fala assim, a mim não, porque eu fugia dela. Eu não adiantava fugir, que o chinelo da minha mãe fazia curva. É que vai te... Subia pela parede, né? Subia pela parede. Matrix. Matrix. Continuando. Dona Isabel, mesmo enfrentando limitações e ausência física do esposo,
Conduz os filhos com fé, serenidade e firmeza, ensinando gratidão, confiança em Jesus e respeito aos valores espirituais acima das necessidades materiais. Enquanto as filhas recebem esses ensinamentos com o coração aberto, Joãozinho revela resistência e rebeldia, mostrando que cada espírito assimila a verdade conforme seu próprio grau de maturidade. As meninas são mais boazinhas que os meninos. É. E uma frase, né? A fé sincera dentro do lar gera equilíbrio, sustenta os laços de amor entre encarnados e desencarnados e ajuda cada um a crescer espiritualmente no seu próprio tempo. Então, a fé sincera no lar, que gera equilíbrio, sustenta os laços entre encarnados e desencarnados e ajuda cada um a crescer espiritualmente no seu próprio tempo, né? E eles estão fazendo aqui o Evangelho no lar, né? Jesus, aqui está no quadro escrito, Jesus, luz do lar. Tá bom? Então, recomendo para, de novo, né, façam o Evangelho no lar. Quem tiver o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, alguma das edições, na última página, tem o roteiro do Evangelho no lar. Tá bom? Na próxima quinta, viremos o capítulo 37 no Santuário Doméstico. Continuamos na casa de Dona Isabel, onde teremos mais instruções. Quero agradecer a todos que compareceram, a você que está assistindo a gente pelas redes da internet, que esteja junto conosco, de preferência pessoalmente, quinta-feira que vem, né, na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Lar Espiritual Serra de José, na Rua Evaristo da Veiga, 266. Parabéns. Passei o dia decorando. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Bom dia decorando. Obrigado.